Fala turma, vamos lá! Mais uma semana, mais um vídeo aqui no canal F. Lamonier para falar tudo sobre consórcio. E hoje, vamos direto ao assunto, eu quero falar de um negócio que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos profissionais de consórcio têm falado e que muda de forma substancial características do nosso sistema de consórcio e principalmente quem poderia ter uma administradora de consórcio ou até quem já tem e vai ter que se adaptar. Mas antes da gente entrar nisso daí, eu sei que te chamou atenção, cara, curte esse vídeo e manda ele para o profissional de consórcio que tem que saber, que não tem uma fonte segura de informações e que a gente está construindo aqui para falar do melhor produto, do produto mais sexy do Brasil, que é o nosso consórcio, tá bom? Curte e compartilha e dá um like também nesse vídeo no canal para você receber os próximos vídeos. De antemão eu conto com você nisso. Vamos lá, gente. Primeira questão importante. Vamos entender o hoje, antes da gente entender essas mudanças. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, vamos acompanhar em tempo real. Tem uma regulação do Banco Central, que é uma das mais importantes, que é a 234. Ela é do dia 27/7/22, então ela é super recente, tá? Queria convidar todo mundo aqui, se quiser depois abre e estuda, porque ela é uma das mais relevantes do sistema de consórcio. Lembra, o sistema de consórcio é regulado principalmente por uma lei federal, que ela é de 2008 com vigência em 2009. Esse é o grande marco do sistema de consórcio. Nos anos posteriores, principalmente 21, 22 e 23, a gente teve 3 regulações, uma em cada ano, que interpretam ou que dão ali algum tipo de tratativa adicional no nosso sistema. A 234 é uma delas e talvez a mais importante. Dá uma olhada. Capítulo 4 dos padrões mínimos de capital e de patrimônio líquido ajustado. Baita nomes, né? Quero explicar no detalhe daqui a pouquinho para vocês. Artigo 5º. As administradoras de consórcio devem observar permanentemente, isso aqui é importantíssimo, tá? Não é uma vez esquecer, não, é permanente, é para sempre. Os seguintes padrões mínimos de capital realizado e patrimônio líquido ajustado. R$400 mil para administração de grupos referenciados em bens móveis ou serviços, ou R$1 milhão para administração de grupos referenciados em bens imóveis. A regulação segue, eu quero parar por aqui. O que isso está falando? O que isso significa na prática? Para você abrir uma administradora de consórcio, ou para você manter uma administradora de consórcio, você precisa de uma série de coisas, não é só isso. Mas dentre elas, essas duas condições. Você precisa aportar, você precisa ter de dinheiro, que ele chama aqui de capital mínimo, R$400 mil, se você quiser administrar ou gerenciar grupos móveis ou serviços, e R$1 milhão se você quer administrar bens imóveis. Essa é a regra. Vamos interpretá-la agora? Gente, pelo amor de Deus, R$400 mil é um carro de semi-luxo hoje. R$1 milhão você não compra um apartamento de classe média alta num grande centro, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qualquer lugar. Esses valores estão extremamente defasados. E veja, é um valor para você gerenciar uma instituição financeira que vai gerenciar dinheiro de terceiro, recursos de terceiro. E para isso o Banco Central exigia R$400 mil para bens móveis ou serviços e R$1 milhão para imóveis. Isso está realmente muito defasado. E antes que me venham atacar aqui e falar, mas quem já está no mercado é fácil e tal, isso deveria ser aberto a mais gente. A gente tem que ter um pouco de responsabilidade. Eu mesmo sou uma das pessoas que gostaria que o Banco Central olhasse com bons olhos e cada vez mais para a gente ter muitas administradoras de consórcio que obviamente sigam um padrão mínimo de qualidade, de confiança, de credibilidade, mas eu mais do que ninguém acredito nas administradoras pequenas e nichadas, que elas têm uma importância de atuação muito grande. Ponto, vamos deixar isso aqui claro. Agora, isso não quer dizer que qualquer um pode abrir uma administradora de consórcio. R$400 mil ou R$1 milhão que seja, gente, não é dinheiro para você ter uma instituição financeira, tá? Principalmente quando você compara com os pares, né? Para você ter bancos, instituições de pagamento e várias outras modalidades que eu não quero entrar aqui no detalhe, que o Banco Central acaba permitindo, ele limita, obviamente, um valor muito maior do que isso. Então, estrategicamente, se a gente quer construir um mercado maior, esse é um problema.
ele já deveria ter sido resolvido há muito tempo, mas enfim, chegou a hora, o Banco Central está olhando com olhos aqui, e não é só pro segmento de consórcio, tem que ficar claro. A resolução que eu vou citar na sequência, ela cuida não apenas de consórcio, mas ela cuida também de outras instituições financeiras por ela reguladas. Vamos entender um pouco melhor isso daqui, e aí eu quero mostrar, porque quem quiser pesquisar um pouco mais e ver a letra fria da lei é importante. Resolução conjunta número 14, de 3/11 de 2025, super recente, portanto. Aqui ela fala, então, que instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Quem quiser ler para ver a quem essa nova regra aplica e o que exatamente, ela vai estar disponibilizada aqui no link. Ele é um documento público disponibilizado pelo Banco Central, mas é importante a gente digerir um pouco dessas informações, tá? Então, resumo de história até então, a 234, que é uma resolução relativamente nova, mas que traz esses dados dos 400 mil e 1 milhão já há muito tempo, ela está defasada e ela está sendo substituída agora pela resolução conjunta de número 14, que vigora não apenas no sistema de consórcio, mas também nas demais instituições financeiras. Vamos analisar com cuidado ela agora. Bom, como padrão, vamos estruturar aqui em 3 temas, o primeiro agora. Por que que o Banco Central mudou essa regra? Isso tem que ficar claro, porque é o contexto geral e demonstra um pouco do que o Banco Central quer para o sistema financeiro brasileiro nos próximos anos, tá? Esse capital mínimo, segundo o Banco Central, ele estava congelado aí desde a década de 90. Gente, são mais de 20, 25 anos que esse valor não mudava, não só para o consórcio, tá? Mas para o mercado de forma geral. E o Banco Central, obviamente, estava incomodado com isso, porque quem tem um pouquinho de entendimento financeiro, de matemática financeira, eu espero que você tenha, sabe que 400 mil reais hoje não é a mesma coisa de 400 mil reais há 20, 25 anos, e também nem será a mesma coisa de 400 mil reais daqui a 20, 25 anos, tá? Então, o dinheiro no tempo, ele muda o valor por questões de inflação, principalmente. Ou seja, talvez há 20, 25 anos, seja lá quanto tempo você quiser, esse valor poderia fazer mais sentido. Hoje já não faz mais. E lembrando, não estou falando só de consórcio, estou falando de todos os mercados. E o Banco Central, obviamente, tinha que entender esse contexto e revisar determinadas coisas. Em segundo lugar, o sistema financeiro brasileiro também não é o mesmo quando você compara 20, 25 anos. Hoje, a complexidade, e eu falo isso de uma forma muito positiva, o sistema financeiro brasileiro, ele é referência mundial. Talvez uma das poucas coisas que a gente pode ter orgulho, que a gente faz bem, tá? Quando você vai para os Estados Unidos, você tem dificuldade de fazer o Pix lá, que não existe basicamente. Tem ali entre bancos uma tecnologia própria, mas não institucionalizada como a nossa. É surreal, né? E ninguém duvida que os Estados Unidos, de forma geral, é um país muito mais desenvolvido que o nosso, mas mesmo assim, o nosso sistema financeiro, ele deu um salto de sofisticação, de complexidade, que é muito positivo para todo mundo. E isso traz, a reboque, diferentes complexidades que a gente tem que atuar, e o órgão regulador, o Banco Central, principalmente, tem que estar entendido disso. Vamos falar de Pix, vamos falar de Open Finance, vamos falar do fenômeno das fintechs, das instituições de pagamento, tudo que aconteceu no Brasil, que se você não tiver numa tumba nos últimos 10, 15 anos, você viu acontecer, tá? Isso traz uma necessidade para o Banco Central ver, por isso que ele quer mudar essa regra. As instituições, de forma geral, elas ficaram muito parecidas. Já reparou isso? Tem muita gente que comenta, por exemplo, o Nubank, né? E aí o Nubank, até por conta do nome Bank, né, que é banco inglês, isso é uma outra regulação que também está mudando agora o Banco Central, mas a gente vai deixar isso para outro vídeo. Ele parece um banco. E basicamente, se você tem uma conta no Nubank ou em qualquer outra instituição de pagamento, fintech, você faz, para não dizer tudo, você faz grande parte das coisas que você precisa ali do dia a dia. Você não precisa necessariamente ter uma conta no banco, que há 20, 25, 30 anos era obrigatório. Você não conseguiria basicamente viver se você não tivesse uma conta no banco para receber seu salário, para fazer suas transações do dia a dia. A não ser que você fosse um cidadão desbancarizado. Não vou entrar nisso aqui agora, mas é um fenômeno que o Brasil também bancarizou muita gente nos últimos anos. Só que esse fenômeno de que uma instituição de pagamento, uma fintech, uma sociedade de crédito, uma financeira, um bancão, eles são todos muito parecidos.
isso gera uma incoerência de capital, porque o bancão, que tradicionalmente tem uma estrutura muito maior, tem uma regulação muito maior, tem uma burocracia muito maior, ele também precisa de um capital maior, um capital mínimo maior. Aí ele olha para o coleguinha do lado e ele vê aquela situação, poxa, mas veja bem, esse cara tá competindo de igual para mim, comigo, e ele tem uma necessidade, ele tem uma burocracia a seguir muito menor, ele tem que aportar um valor de capital mínimo muito maior. Isso acaba gerando ali um problema de arbitragem regulatória que tem que ser resolvido. E é o que o Banco Central está tentando fazer agora. Qual que é a nova lógica, portanto? O capital mínimo ele se torna uma ferramenta econômica. O que eu quero dizer com isso? Ele deixa de ser aquele número simbólico, talvez até político, se você quiser entender, e ele vira um instrumento técnico para cobrir o custo de setup de uma nova empresa, de uma nova instituição financeira, o risco moral de você ter uma instituição financeira e, logicamente, talvez principal, a complexidade do modelo de negócio. Agora, quanto mais complexo o modelo de negócio que a pessoa, o empreendedor, o gestor quiser ter, maior vai ser o capital mínimo que ele vai ter que disponibilizar inicialmente para cobrir aquilo ali, tá? Esse é o primeiro ponto, por isso que o Banco Central resolveu fazer essas mudanças agora. Bom, o segundo ponto, como é que funciona a metodologia? De novo, quem quiser entender, quem for das áreas aí de compliance, financeiro, obviamente vai ter que pegar a letra do jurídico, vai ter que pegar a letra FIA, vai ter que estudar. Eu quero perpassar alguns pontos que são mais importantes aqui. Em resumo, gente, a nova metodologia, ela funciona por atividade. Se antigamente ele era pelo core business, né, pelo tipo de empresa que você tinha, se for banco, capital é esse, se for consórcio é esse, se for uma financeira é essa. Hoje não é mais isso. Justamente porque hoje está tudo muito... O banco faz uma coisa, a instituição financeira também faz, a fintech faz, então está tudo muito entrelaçado. Por isso, o Banco Central faz agora por atividade. Quais são as atividades que aquela instituição financeira que eu, Banco Central, regulo, ela executa? Bom, aquilo vai somando, como se fosse um Lego, ele vai somando valores que no final vão dar um valor total que aquela empresa vai ter. E, obviamente, espera-se que o valor total seja significativamente maior do que o valor atual que se tem para as instituições financeiras, tá? Então, o driver principal é o que a instituição faz, não é o rótulo que ela tem, tá? Olha só, atividade de concessão, intermediação, custódia, serviço, investimento livre e restrito, captação de recursos próprios, institucionais, títulos ou depósitos. Tudo isso são atividades feitas por instituições bancárias. Então, como um Lego, o gestor daquelas empresas, os executivos daquelas empresas vão ter que pegar, bom, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, e aí eles vão somar, cada um vai ter uma regra, e isso vai dar o valor total. Além disso, tecnologia, gente. Serviços intensivos de estrutura tecnológica, que é justamente o que cruza e o que causa esse entrelaçamento entre instituições financeiras, vão adicionar milhões ao capital mínimo exigido. Então, se você tem Pix, bases de Open Finance, tudo isso vai agregando. Em resumo, quanto mais complexa aquela instituição financeira for, maior espera-se que vai ser o capital mínimo, e faz total sentido, porque maior o risco ela agrega ao negócio e quem sabe até ao sistema financeiro de forma geral, uma vez que tem ali um efeito cascata, que se você tem um problema em uma instituição financeira, quanto maior ela for, mais complexa ela for, isso pode respingar em várias outras instituições financeiras e quem sabe até no sistema financeiro brasileiro de forma geral. Bom, terceiro e último e mais importante, o que isso muda para as administradoras de consórcio? Meu objetivo aqui é falar de consórcio. As instituições financeiras aí, tem muita gente falando e preocupada com elas, vamos focar no consórcio. Gente, vamos comparar o que muda o hoje com o futuro, né? O hoje ficou muito claro para vocês, os números mágicos ali de 400 mil e 1 milhão, os números arbitrários que se tem e que estão defasados, tá? Que não representam mais a seriedade que a gente quer para as administradoras de consórcio. Como a gente falou, os valores eles vão ser um estilo Lego, então você vai colocando atividades. Não vai ter ali talvez um número mágico que vai servir a todas, tá? Mas a ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, fez um estudo preliminar
fazendo essa conta que vai valer para grande parte das administradoras. Óbvio, ela não vai impor nada, isso é responsabilidade de cada administradora de consórcio, mas ela tem ali os conhecimentos, né, e os dados básicos para fazer essa conta, e ela fez. E o novo piso vai gerar em torno de 5,6 milhões de reais. Esse seria o capital, o patrimônio líquido mínimo que uma administradora vai ter para funcionar, independente do segmento. Cai por terra, portanto, essa situação de, não, mas eu trabalho só com grupos de automóveis, eu trabalho só com grupos de imóveis. Não importa. Bem, na verdade, isso é uma tendência a não existir mesmo, tá? Assim, as administradoras de consórcio hoje, honestamente, eu não sei se faz muito sentido você ser só especializada em grupos de automotor e não ter de imóvel ou vice-versa, uma vez que o mercado está crescendo e tem espaço, né, para todos esses, tem demanda para todos esses grupos. Então, isso aí já cairia por terra. Mas agora fica mais irrelevante ainda. Então, não importa os grupos que você administra, não importa a sua situação, porque o valor mínimo, segundo o estudo preliminar da BAC, obviamente, ele vai girar em torno de 5,6 milhões de reais. Bom, como é que a gente analisa? O número cresce, né? Vamos pegar ali de 1 milhão para 5,6, ele cresce mais de 5 vezes, né? De 400 mil nem se fala. Então, sim, é um valor, de alguma forma, significativamente maior do que o que a gente tem hoje. Ele é um valor proibitivo? Ele é um valor que coloca em risco as administradoras? As grandes, com certeza, não. As médias, possivelmente, não. As pequenas pode sim ter uma adaptação importante que elas podem ter, né? E aí a gente já entra no que seria, qual que é a mudança na prática disso, né? A primeira, a barreira de entrada seguramente vai ficar mais alta, né? Para você ter uma administradora, não adianta você pegar 400 mil reais, 1 milhão no banco, agora você tem que pegar 5,6, isso aqui é uma estrutura um pouco maior que você vai ter, isso dificulta a entrada de novas administradoras, assim como vai ter que mobilizar as incumbentes, né, que são as que estão no mercado, numa tratativa de um reenquadramento da sua estrutura financeira, da sua estrutura até mesmo societária, né? Eventualmente vai ter que ter um sócio aportando dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Isso vai efetivamente acontecer. Não é algo que me parece que vai tirar administradoras do mercado do dia para a noite, até porque a própria regulação trata isso com um tempo de adaptação, tá? Então não é assim que você precisa ter, tá tudo lá descrito. Mas sim, para quem não tem esse valor, principalmente para aquelas administradoras menores ali de 5 mil, 10 mil clientes ativos, dependendo, tô generalizando aqui, tá, pessoal? Às vezes o tamanho por clientes ativos ele afeta menos, mas é só para grosseiramente falar quem estaria mais preocupado com essa nova regulação. Essa galera vai ter que estar com mais atenção, digamos assim. Para os outros não muda praticamente nada, vai ter que aportar um dinheiro ali, mas eles têm esse dinheiro se já não tiver coberto esse valor, tá? Consolidação ganha força seria o segundo ponto. Gente, a gente tem tratado isso já há algum tempo. Essa é mais uma regulação do Banco Central que acaba jogando a barra lá para cima. Não falo isso do ponto negativo. Ninguém mais do que eu quer a profissionalização desse setor, quer que suba a barra mesmo, tá? Para a gente ter administradoras cada vez melhores, com governança melhor, com gestão melhor. O produto consórcio merece administradoras boas, tá? Mas talvez é mais uma desculpa para as administradoras pequenas e administradoras médias começarem conversas de consolidação. A gente sabe que essas conversas estão em andamento, a gente já viu acontecer nos últimos anos algumas delas. O mercado de consórcio não é o mercado mais pujante em termos de M&A, tá? Mas, lembra, né? Eu gosto sempre de citar esse número. Se a gente tinha 550 administradoras aproximadamente há 20, 25 anos, hoje nós temos 125, 130 administradoras de consórcios reguladas. E esse número tende, na minha visão, a cair. Ele vai cair porque, principalmente por um fenômeno de consolidação. Essa consolidação pode se dar uma empresa se juntando a outra por fusão, aquisição, não importa. Ou pode ser, às vezes, até as empresas médias ou pequenas ali falando que para sobreviver, para pensar no futuro, elas vão ter que juntar forças e estar sobre a tutela ou a custódia de apenas uma delas, né? Então esse é um fenômeno que fundos de investimento, gestores de mercado de forma geral têm olhado com um pouco de atenção porque tem uma tendência muito forte de acontecer. Em terceiro lugar,
o cliente sai mais protegido. Isso aqui é importante, gente, porque quando você obriga uma administradora a aportar mais dinheiro, e o Banco Central citou essas palavras, isso aqui é skin in the game. Quando você obriga alguém a entrar no mercado, ter que aportar mais dinheiro, ele está colocando a pele dele em risco. Eu estou colocando aqui, ó, toma, 5,6 milhões meus, que eu suei, que eu trabalhei e tá aqui para cobrir qualquer risco, aquele ponto que a gente falou, né? O risco reputacional, moral, o setup inicial da administradora, a cobrir a complexidade tecnológica, tudo isso. Então, em tese, né, guardadas as devidas proporções, o cliente também sai mais protegido. Uma coisa é você ser cliente de uma administradora com capital mínimo de 1 milhão, de 400 mil reais. Outra coisa é de 5,6 milhões. Ah, isso garante alguma coisa? Isso não. Nada paga o trabalho sério, administradoras corretas que fazem tudo que está sendo demandado de forma regulatória. Mas quem sabe, mais uma proteção, é mais uma forma dos clientes estarem tranquilo de fazer negócio. Lembrando que um consórcio não é uma transação, né? Aquilo ali é algo muito mais transformacional, não é transacional. Haja vista que você tem planos de 200, 240 meses, em algumas administradoras até mais, né? Então, quanto mais seriedade você tiver para essas administradoras, quanto mais rigor técnico, regulatório, jurídico, mais seguro é para os clientes, mais seguro é para o mercado financeiro, de forma geral. Bom, vou acabar o vídeo aqui. Foram 3 minutos de vídeo, então espero que você tenha ficado comigo. Espero que você tenha gostado. Manda esse vídeo, curte o canal. A gente quer trazer todas as novidades de consórcio que não são trazidas pelo mercado. Falta ainda analistas ali da Faria Lima falando sobre o mercado de consórcio com a seriedade que a gente merece e que a gente está conquistando recorde atrás de recorde. Curte, compartilha, fica comigo. Até a próxima semana.